Amiga, você tem dificuldade de falar não? Porque eu tinha. E o pior, eu me sentia culpada. E se você já chegou nesse nível de consciência de que o não precisa ser algo que te leve a ter uma culpa, parabéns. Você tá amadurecendo muito. Por quê? Porque eu demorei muito tempo pra aprender isso, sabe? Quando eu fiz 26 anos, eu vou fazer 28 esse ano. 29, perdão. Mas quando eu fiz 26, eu comecei a ter esse grau de entender que a observar melhor. Porque eu comecei a falar mais com Deus a respeito da minha vida, a respeito do meu desenvolvimento pessoal. Então, muita coisa em mim começou a mudar. E eu comecei a observar mais as pessoas que eu tinha ao meu redor. A forma que elas me tratavam, a forma que elas tinham uma consideração por mim, porque muitas das vezes as considerações que eu tinha por elas não eram a mesma. E eu percebia isso era, tipo, muito nítido. Mas do mesmo jeito eu achava que, tipo, era muito normal. E eu tinha medo de me afastar de pessoas, eu tinha medo de falar não para as pessoas e as pessoas se sentirem muito chateadas com isso. Mas eu tive que aprender que o posicionamento é algo que me liberta. É algo importante para a minha sanidade mental e é algo importante para que eu aprenda o valor que eu tenho. Só que eu tinha ainda um grande problema que eu tô trabalhando muito em mim, que é falar não sem ficar me justificando. Porque pra todo mundo que eu falo um não, eu sempre explico por que não, pra que a pessoa, tipo, não entenda que foi algo ruim ou que tem uma compreensão negativa sobre aquele não. Porém, o se explicar demais não vale a pena. Entende? Eu quero alcançar um nível de maturidade ao ponto que eu me sinta melhor comigo mesma e que eu não precise ficar dando explicações para as pessoas. Eu quero ter mais coerência, sabe? E também ser um pouco mais culta nas minhas ações. E algo muito importante é que o não, ele já é autoexplicativo. Então não tem por que a gente se desgastar. Até porque eu vou até falar sobre isso com você, porque isso pode ser algo que tá atingindo você, afetando você, que é a culpa do não. O não, ele é autoexplicativo? Sim, deveria ser, tá? E a gente não deveria se sentir culpado por isso. Porque nós estamos com o não impondo um limite. Você vai querer ir pra tal lugar? Não. Por quê? Porque eu não vou, porque eu não quero. Entende? Não. Mas tem pessoas que ficam insistindo no porquê. Você entende isso? E não é porque elas querem saber o porquê, mas é porque elas não aceitam o seu não. E aí entra um ponto de chave que é muito importante. Explicar demais não faz o outro respeitar o seu não, mas só faz a gente se desgastar. E eu precisei aprender muito disso, muito disso. O não, ele é autoexplicativo. E eu não preciso ficar me impondo 300 vezes para que a pessoa entenda isso. E eu preciso entender que eu não preciso me sentir culpada por dizer não. Até porque, para muitas coisas a pessoa vai dizer não, certo? Mas aí quando você fala, parece que é uma bomba que você sacou. E, gente, tá muito errado. O não é um limite mais maduro. É um posicionamento. Então, se eu já disse pra você, não quero, não me sinto confortável, pra mim não funciona, apenas um não, isso é um ponto, acabou. E eu tô trabalhando, na verdade, muito isso em mim. Até porque às vezes eu falo assim, a pessoa fala assim, ah, vamos não sei na onde. E eu sei que não é porque a pessoa quer a minha presença. Que a gente sabe de discernir, tá? Quando a pessoa quer a sua presença, quando ela te chama por educação, ou quando ela te chama porque quer alguma coisa em troca. Então, assim, quando a pessoa ela continua insistindo no meu não, não é porque ela não entendeu o que é o não, mas é porque ela quer me convencer que aquilo que ela quer é mais importante do que o meu próprio limite. E isso mudou tudo na minha cabeça. Então eu tenho trabalhado muito nisso, não tenho, sabe, eu tenho me libertado pra não me sentir culpada nessa questão. Porque o não, ele é libertador. O que tá por trás dessa explicação que eu tenho que dar pros outros excessiva, geralmente vem de necessidade de ser compreendido, geralmente vem de um medo que aparece em nós de sermos rude, na verdade. Muitas das vezes a gente quer explicar o não pras pessoas na tentativa que ela não tenha uma reação negativa sobre nós, para que ela entenda que realmente não será possível. E também vem até de hábitos antigos, de se justificar
pra tentar meio que a pessoa entender o seu lado também. Mas sabe qual é a verdade? Nem todo mundo vai entender o seu lado. E tá tudo bem. E você não precisa ficar entrando na concordância dos outros só pra você ter paz. Então, o não é um limite maduro que precisa ser dado. Respeite os seus limites, afinal, todo mundo respeita os seus próprios limites. Mas por que você não? E eu tive que aprender isso. E aí eu fico tirando a culpa de mim. Porque por muito tempo eu tinha a culpa até de fazer as coisas pra mim, sabe? Ai, porque eu comprei uma roupa pra mim e não comprei nada pros meus filhos. Aí eu escutava dos outros. Ai, porque uma boa mãe tem que comprar as coisas pros filhos, pensar primeiro nos filhos, depois em você. E eu acabei me largando muito. Então, quando eu vou comprar uma maquiagem pra mim, eu falo, eu mereço uma maquiagem. Meus filhos têm tudo, não tá faltando nada pra eles. Então, sim, eu vou comprar porque eu mereço. E eu impus o meu limite também ali. De saber que você trabalha muito, você se dedica muito e não pode comprar nada pra você, não pode investir em algo muito importante que é você. E o seu bem-estar é importante para que a sua casa esteja com bem-estar. E os limites são importantes para que isso não cause traumas, transtornos e até mesmo complicações para você. Principalmente no seu emocional. Limites são importantes. E o não existe e ele pode ser utilizado à vontade.